Estamos de volta com a Tarde é Show, recebendo agora a coach de vida, Aline Sobral. Tudo bem, Aline? Tudo ótimo, Seja bem-vinda ao nosso programa, Obrigada. viu? Nós vamos falar um pouquinho do coach online, mas antes vamos começar perguntando o que é o coach de vida. Então, Amanda, o coach de vida é um processo de desenvolvimento humano, tá? Que, na verdade, o coaching em si ele é um mix de várias ciências que a gente junta tudo e transforma no coaching, né? Que transforma isso em metas. A gente vai trabalhar todas as ações, as habilidades, tudo que tem esse lado do desenvolvimento humano, a gente trabalha. Tanto no lado pessoal quanto profissional. Isso, exatamente. No meu caso, como eu sou coach de vida, porque existem vários tipos de coaching, né? Então, no meu caso, eu abordo 12 áreas. 12 áreas que são abordadas no processo. Mas existem alguns que são separados por setor? Por exemplo, tem um coach que é só profissional? Isso, exatamente. Existe sim. Hoje no mercado tem muito coach executivo. Para a área corporativa, né? Isso, exatamente. E o meu diferencial é a questão do coach de vida, né? Que as pessoas, inclusive, confundem, às vezes, até com a terapia, né? E perguntam, poxa, Aline, mas será que é parecido com a terapia? Mas é diferente. Qual que é a principal diferença? A gente abriu, aliás, o programa falando disso, né? Que muita gente confunde, porque você vai para o psicólogo, vai para o terapeuta, para o psiquiatra, para o coach, aí a pessoa fala, nossa, mas qual a diferença disso tudo, né? Isso, exatamente. Então, a diferença básica é mais a questão do foco no presente e futuro, né, que o coaching tem. Tem algumas abordagens na psicologia também que tem isso, mas é um pouco diferente a forma de trabalhar. Né? Nós trabalhamos com muito questionamento, ferramentas especializadas do coaching, para que esse cliente, na verdade nós chamamos de coachee, que é o cliente, ele vai estar tomando as rédeas da vida dele. Entendeu? Então, a gente vai trabalhar muito foco no presente e futuro e são 10 sessões. Existe um período, então, para que isso aconteça. Isso, exatamente. Porque a terapia, quando você vai a um psicólogo, sei lá, tem gente que fica anos, às vezes faz 5 anos, 10 anos, né? Isso, exatamente. O coaching não, tem um tempo determinado. Isso. Tem bem o início, meio e fim. A gente trabalha muito isso. O foco, vamos descobrir exatamente qual é a meta que aquele cliente quer. Às vezes ele nem sabe qual é a meta. E eu costumo dizer que a meta é ter uma meta. Né? Que é interessante que a gente tenha metas na nossa vida. Porque no dia a dia, todo mundo tem metas no trabalho e cumprem. Né? E por que não cumprir na nossa vida? Ter metas na nossa vida? Né? Então isso, o profissional do coach ajuda bastante. Porque aí a gente vai estar trabalhando todas as áreas, sabendo qual é exatamente o ponto principal que aquela pessoa precisa trabalhar. Agora, quando uma empresa procura vocês, né? A gente falou que tá muito em moda, assim, a gente vê muito essa coisa do coach na área corporativa, de empresas. Qual é o maior intuito deles nessa procura? O lado comportamental mesmo. Estimular funcionários. Né? Isso, a liderança, a questão da motivação, né? Que aí eu trabalho muito essa questão da automotivação. Né? Não dá para você simplesmente colocar um vídeo motivacional para o teu funcionário ou fazer uma palestra motivacional e não saber exatamente o que é que está se passando dentro dele. Né? O que é que esse colaborador está precisando. Cada um tem uma forma de se comportar. Então, o coach atua nisso. Né? No caso, eu trabalho com a implantação da cultura de coach de vida dentro das empresas. Que isso é um diferencial. Porque geralmente contratam coaches para trabalhar metas empresariais apenas. E no meu caso, eu faço esse atendimento presencial nas empresas com a implantação da cultura do coach, toda a questão da vida como um todo daquele colaborador. Agora, você faz com bastante sucesso coach online, que é uma coisa relativamente nova, mas acho que de muito sucesso, porque muita gente precisa disso com a falta de horário, né? Gente que não tem muita rotina. Como funciona? Exatamente, Amanda. Então, o coach de vida online é um diferencial mesmo no mercado, é inovador, né? Não são todos os coaches que fazem, porque tem essa questão do presencial. Tem pessoas que preferem o presencial, né? Mas esse coaching online, ele tem essa flexibilidade de horários. Eu atendo manhã, tarde e noite, né? Não importa, meus clientes estão viajando. Eu estou com uma cliente agora em Nova York fazendo o intercâmbio e a gente continuou o trabalho, porque não importa onde ele está, onde o meu cliente está.
né? Então, isso é muito legal, a gente se vê pela câmera, do Skype, todo o material é enviado por e-mail, né? Então, isso é muito legal. A demanda tem sido bastante, as pessoas buscam muito, porque hoje, com a correria, com o trânsito aqui em São Paulo, né? É verdade. Esse trânsito louco, no caso, eu sou pernambucana, sou de Recife, morei no Paraná há 4 anos, estou em Manaus agora, então imagina se eu precisasse estar firmando um escritório em algum lugar. Né? Fica difícil, então eu tenho home office, eu trabalho tranquilo. Onde eu estou, não importa. Qual você acha que é o maior benefício de se fazer coaching? O coaching, ele traz muito, Amanda, o autoconhecimento. O autoconhecimento e o direcionamento. Você, como eu já falei há pouco, você tomar as rédeas da sua vida. Você não culpar mais o outro. Você entender que se você está passando por aquele momento da tua vida, tem pessoas que falam, mas eu tô assim porque o meu marido fez eu ficar assim, ou então minha mãe, meu pai, eu sempre fui assim. Então, no coaching, a gente mostra que há esperança, que você tem que ter a possibilidade de fazer diferente. Sim. Não importa quem você foi, quem você é, importa quem você quer ser, né? E a gente trabalha o que você já tem de bom. Todo mundo tem muita coisa boa. E às vezes pessoas não sabem identificar, exatamente, não sabem. Então é importante que você saiba, no coaching, vamos identificar quais são os seus grandes potenciais. O que é que você já tem de muito bom? Todo mundo tem. Então aí a gente vai fazer tudo isso com autoconhecimento, com um planejamento bem organizado, né? Então você tem toda essa estrutura de sair da zona de conforto e viver bem melhor em várias áreas, né? E ir em busca, né, do que você quer. Exatamente. Você acha que falta um pouco de motivação para algumas pessoas que estão... Você estava aqui acompanhando os atendimentos aqui do tarô. Muita gente não está conseguindo se recolocar no mercado de trabalho, muita gente tem dificuldade na parte amorosa, ou porque está casada e não está bom, ou porque está solteira e não consegue engatilhar uma coisa mais séria com alguém. Você acha que o que falta para o ser humano mais hoje, com toda essa modernidade, ele ainda se sente muito vazio? Isso você acha que vem de onde? Talvez de não reconhecer seus potenciais? Isso, exatamente. Eu acredito que, em primeiro lugar, você tem que se conhecer verdadeiramente e, principalmente, trabalhar as suas crenças limitantes. Sabe aquela história de que todo homem é igual? Muita gente fala, todo homem é igual. Isso é uma crença que limita. Porque se você ficar falando sempre isso, termina que no seu dia a dia você afasta as pessoas. Às vezes tem alguém tão interessante do teu lado e você pensa, não, mas ele é parecido com, sei lá, com quem e vai fazer do mesmo jeito, eu vou sofrer. Isso é uma crença limitante. Isso é uma crença coisa limitante. Que a gente acredita desde sempre. Isso. Não, eu não consigo fazer isso. Ou os homens têm esse defeito e generaliza. Isso te limita inconscientemente. Exatamente. Isso é uma coisa, um exemplo básico que eu dei. Mas existem inúmeras formas, né? Tanto que, assim, para quem está em casa, quem quiser fazer, eu passo uma das ferramentas. Escreva aí, pegue um papel e uma caneta e escreva quais são todas aquelas crenças, tudo aquilo que você acredita que te limita. E depois escreva ao lado tudo aquilo que você acredita que te fortalece. Isso é uma coisa muito boa. Você colocar no papel, você visualizar isso. Você olhar e você começa a ver, poxa, é uma coisa eu falo, eu tenho medo da solidão, né? O medo da solidão, isso é uma coisa que às vezes é tão grande, sabe? A pessoa fica tão desesperada com esse medo que limita muitas vezes e você fica agindo de forma diferente para a sua vida. Então, são várias crenças, tudo aquilo que você acredita, né? É interessante que você coloque num papel e você saiba, isso aí está me fortalecendo ou está me enfraquecendo. Legal essa coisa de crença limitante, né? A gente tem que parar e começar a pensar quais são as nossas, porque a gente tem tantas, né? Às vezes a gente pensa, uma área de trabalho, né? Vamos supor, para entrar na TV tem que ter alguém que indique, tem que ter dinheiro, tem que ter... E não, né? E assim, quando você bota isso na cabeça, às vezes limita. Né? E quando você fala, não, eu posso, eu vou conseguir, eu tenho meu potencial, eu sei qual é o meu potencial e eu vou conseguir. Né? Então, são coisas assim que a gente escuta muito. Né? Vamos supor, psicologia. Eu escutei muito isso quando eu estava na faculdade de psicologia, que não tem nada a ver com coaching, é uma formação à parte.
mas falavam muito, psicólogo nenhum ganha dinheiro. Sabe? Escutava mesmo isso, muito, muito, muito. É uma crença que as pessoas criam. E eu conheço vários psicólogos que estão muito bem. Sim. Né? E isso depende muito do que é para cada um. O que é estar bem? Você acha que as pessoas ligam muito para a opinião dos outros ainda hoje? Muito, Amanda. Se influenciam, né? Vamos dizer. Você tocou num ponto importante que a gente trabalha no coaching. Saiba com quem conversar. Saiba com quem você vai contar os seus planos, com quem você vai trocar ideias. Às vezes, tem pessoas que falam, não, minha melhor amiga tem que saber tudo da minha vida, tudo. Ok, mas tem coisas que ela não vai poder te ajudar e talvez até te atrapalhe. Né? Um exemplo, a tua amiga está passando por um problema muito sério no casamento e você está super bem no seu casamento, né? Então você vai poder ajudar ela nesse caso. Mas se fosse ao contrário, você estivesse passando por uma dificuldade no casamento e fosse procurar alguém que está também passando por um problema, é difícil. Isso. O melhor é o que eu falo, pega aquela pessoa, procura alguém que está bem, que possa te dar dicas de como melhorar, e aí você vai junto. É importante a gente se espelhar em alguém? Com certeza, muito importante. A gente trabalha isso, é a técnica da modelagem, é você buscar alguém que você admire muito, que não precisa ser em todos os aspectos. Isso eu vejo muito com os meus coaches, Amanda, porque eles falam, Aline, eu não tenho modelos. E já pensam assim, meu pai e minha mãe não são meus modelos. Acham que tem que ter apenas o pai e a mãe como modelo. E, na verdade, nós temos modelos o tempo inteiro ao nosso redor. Mas, por exemplo, o que seria? Por exemplo, o modelo de uma pessoa que é autoastral. Né? Aquela pessoa que você para e pensa, poxa, eu estou tão mal hoje. E você se espelha, pensa naquela Lembra pessoa. dela. Poxa, eu vou ficar bem. No meu caso, eu faço muito isso com a Cláudia Leite, com a Ivete Sangalo. Elas, para mim, é um modelo. Para outras pessoas pode ser que não seja. Entendi. Né? Não precisa ser uma pessoa do seu convívio que você conheça. Isso, exatamente. Pode ser qualquer pessoa. Pode ser autor de um livro, pode ser um ator, pode ser alguém. Você não precisa necessariamente conhecer por completo aquela pessoa e pegar ela por completo como a mais perfeita. Né? Na verdade, a gente precisa ter... Cada pessoa tem algo que vai estar te trazendo esse modelo para te ajudar. Né? Aline, vou pedir licença para você um minutinho, okay, que eu vou dar um recado e já volto para a gente continuar no nosso papo aqui de coach. Vamos continuar aqui com a nossa coach de vida, ela que faz os atendimentos online, Aline Sobral, e atende também. Você atende também presencial, Sim, presencial. Faz as duas coisas, exatamente. Né? Qual é a principal mudança na vida de uma pessoa ao passar por um processo de coaching? Amanda, eu estou atuando como coach há 3 anos e eu já vi de tudo, né? Um exemplo que é muito interessante, básico, uma cliente me procurou para se separar do marido. Ela estava certa, ela pediu, ela falou, eu vou procurar, porque eu preciso me planejar, me organizar para essa separação. E era um casamento de muitos anos. E logo no início, acredito que na 3ª ou 4ª sessão, ela percebeu que o problema não estava no marido. Um simples exercício que eu passei para ela fazer, que foi uma semana anotando tudo que o marido fazia de bom. E ela falou, Aline, não tem condições. Ele não faz nada de bom. Falei, ok, qualquer coisa. Colocou a toalha no lugar, colocou o copo de água na pia, qualquer coisa, anota. Falou, ok. E aí foi indo. E ela foi conseguindo e foi tendo outro olhar, que é isso que o coaching traz também. Porque você acha que as pessoas olham só as coisas negativas das outras? Às vezes sim. Depende do momento. Você pode estar olhando, às vezes está tudo bem, mas você termina tendo um olhar diferente. Ó, tá vendo? Bom exercício para você que tá em casa, que tá meio assim com o maridão, ou com a esposa, ou com o namorado, enfim. Anote, como ela disse, pelo menos por uma semana. Isso, uma semana anotando tudo de bom que o seu marido ou sua esposa está fazendo, coisas básicas. E vai anotando. Isso se torna um hábito depois. Tanto que essa minha cliente... Ela falou, posso fazer mais uma semana isso? Eu falei, faz. E foi indo. E depois ela descobriu que não era o que ela queria, era se separar. O problema estava no olhar que ela estava tendo. Estava passando por uma crise, na verdade, né? E aí, mas ela queria se separar e não se separaram. Viveram uma lua de mel maravilhosa, viajaram, estão super bem. O marido dela me enviou um e-mail, a gente não se conheceu pessoalmente ainda.
mas enviou e-mail para mim agradecendo tudo, foi bem interessante. Né? Como mudança de carreira também, tem bastante isso. Pessoas que me procuram porque não estão bem em alguma determinada carreira, então a gente trabalha muito o perfil comportamental, né, para ver se o perfil dessa pessoa está adequado para outra carreira que ela queira seguir. Sim. E aí, caso esteja, a gente vai fazer todo esse acompanhamento para que ela desenvolva as habilidades, novos comportamentos, e assim vai indo. Muito bom. Bom, nós vamos atender um chamado agora, direto da redação, com o nosso sistema de jornalismo. Olha o livro aqui, Coaching, Desenvolvendo Pessoas e Acelerando Resultados. O primeiro capítulo aqui é da coautora Aline Sobral e fala sobre o atendimento sem fronteiras. Ó, um case de sucesso com um coaching online. Esse livro está à venda, a pessoa consegue através de algum site? Isso, exatamente. Hoje está sendo vendido no site do Instituto Brasileiro de Coaching, que é por onde eu sou formada. Tá. Né? E está lá, já está à venda. O lançamento foi em maio. Está escrito assim, acelerando processos, né? Isso, acelerando resultados. Isso, resultados. Isso, exatamente. É isso aí. O coaching, ele tem esse poder de acelerar os resultados. Por quê? Porque você vai estar ali se autoconhecendo, tendo todo esse planejamento, todas as ferramentas que vão estar te impulsionando à tua meta. E o teu coach, né, no caso eu como profissional de coach, vou estar auxiliando para que esses resultados sejam acelerados. Né? Isso é uma das grandes vantagens do coaching. Né, você está tendo esse resultado de forma mais rápida. E a gente coloca prazo, estipula prazo para a gente. Exatamente. Em tudo prazo, em tudo colocamos data. Não é só eu quero. A gente transforma sonhos em meta. Que é o quê? Quando você sonha, você não sabe quando vai fazer. Meta é quando você tem uma data. Sem dúvida alguma. Agora, para quem está em casa, né? Você já passou um exercício que seria, por exemplo, de um relacionamento que a pessoa ainda não sabe, porque existe muito isso. A pessoa sente que alguma coisa não está bem, mas não sabe direito o que é, né? Se o marido mudou, ou se ela mudou por alguma razão, o que está acontecendo exatamente? E profissionalmente, vamos passar 1 ou 2 exercícios para quem está em casa, para que a pessoa possa ficar assimilando, trabalhando com isso, né? Quem sabe futuramente procure um processo desse, mas enquanto isso não acontece, pelo menos se autoconhecer um pouquinho mais. Isso, perfeito. Também, no lado profissional, eu sempre passo essa questão. No caso, eu estou com uma cliente agora que ela está muito insatisfeita com o trabalho, muito. E é um cargo concursado que ela sempre almejou, mas agora ela está insatisfeita. Então, eu pedi para que ela passasse uma semana anotando pelo menos 5 coisas que ela achava que era muito importante do trabalho. E sempre no início tem aquela resistência. Eu não vou conseguir, eu não tenho nada que eu goste. Falei, qualquer 5 coisas que ela goste do trabalho. Tá. O porquê dela estar ali. Qual será que tem? Qual o propósito de você estar ali, né? Então ela começou a fazer isso. E outra coisa que a gente combinou, né, juntas, foi que ela ia ficar também inicialmente por uma semana sem falar mal do trabalho. E isso é muito interessante, Amanda, como isso traz resultado, né? E faz diferença. Para só uma semana e não fala. Não fala. Pode chegar todos os seus amigos de trabalho falando super mal. Você sai, você respira fundo, segura e não fala. Isso é uma coisa que já começa a mudar. Por incrível que pareça. Certíssimo. Querida, eu quero te agradecer. Vou deixar os contatos aqui da Aline Sobral. O e-mail é alinesobral.coach@gmail.com. Tá no vídeo aí para vocês. O telefone para contato é 45 908 4124. 908 4124, né? O DDD é o 045 aí. O e-mail você já sabe. No Facebook, no Instagram, você tá... Facebook é Aline Lira Sobral. Isso, exatamente. E no Instagram, Aline Sobral Coach. Exatamente. O site está sendo reformulado, então está fora do ar. Tá. Por enquanto, quem quiser entrar em contato comigo, são por esses meios. Legal. Querida, muito obrigada. Ótimo, viu? Leva o nosso beijo lá para Manaus. Sim. Obrigada por ter vindo aqui ao nosso programa. Seja sempre bem-vinda, tá? Com certeza. Obrigada.